Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje na nossa reflexão matinal nós vamos comentar uma situação inusitada da Bíblia, né? Que a Bíblia nos conta, que é sobre lá a história de José, filho de Jacó, né? A história de José do Egito. E a parte que nós vamos usar para a nossa reflexão hoje está em Gênesis 41, que diz respeito ao sonho do faraó. Então vamos ler o que está escrito? Gênesis 41, do 1 ao 7. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava de pé e junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. Eu vou voltar aqui no versículo 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas, e acordou o faraó. O que acontece nesse texto para que Deus falasse, para que nós viéssemos a fazer um devocional? É sobre a situação onde durante um tempo você se enche da palavra de Deus, você busca presença, você vai aos cultos, enfim, você lê a palavra, você busca orar, você jejua. Durante esse tempo, nós vamos chamar de o tempo das vacas gordas. E aí, por algum motivo, por alguma inconstância, por alguma situação, você deixa de orar, de jejuar, de ler a palavra, de buscar a presença do Senhor, de ir a um culto, de buscar uma igreja. E esse é o tempo que nós chamamos de vacas magras. E o que a Bíblia fala aqui? A Bíblia fala que as vacas magras comiam as vacas gordas. Agora, levando e trazendo um paralelo para isso que é a nossa realidade, você já parou para perceber que parece ser a mesma coisa com relação à nossa busca com Deus? Parece que o tempo que nós buscamos nos dedicar a Deus, ele some muito rápido quando nós nos afastamos. É como se o tempo longe de Deus fosse muito mais forte para nos debilitar, para nos machucar, para nos deixar mal, para nos matar, né? Tirar a vida que Deus colocou na gente, do que o tempo que nós ficamos na igreja. E por que isso? Isso é natural. Isso é porque nós nascemos para buscar a Deus, para adorá-lo. Essa é a nossa programação original. Se pudéssemos falar assim, para que o homem foi criado? Deus criou o homem para amá-lo, e o homem existe para retribuir esse amor através de adoração e busca a Deus. Então imagine o seguinte, uma pessoa que tem problemas de constância. Ela busca o Senhor, ora, jejua, aí por algum motivo ela fez uma oração e Deus não respondeu do jeito que ela queria, e ela se revolta, não vou mais buscar Deus, não vou dar mais dízimo, não vou ofertar, não quero saber mais de jejum e oração nem nada. Vou para uma baladinha. Em muitos casos, uma noite de desvio da conduta do caráter de Cristo é o suficiente para matar uma pessoa espiritualmente. Às vezes ela morre de outras coisas também. Mas é interessante que sempre as vacas magras vão devorar as vacas gordas. Isso é praticamente uma lei espiritual. E por que isso? Porque Deus não deixaria que nós tivéssemos um depósito tão grande de presença de Deus ou de tempo com Ele, porque nós somos seres folgados. Essa é a verdade. O ser humano ele é muito folgado e ele se adapta a qualquer situação, boa ou ruim. Então tem pessoas que, se está calor, tá bom. Se está frio, tá bom, para a mesma pessoa. Não está nem frio nem calor, tá bom também. Você vai morar debaixo da terra, tá bom. Você vai morar numa altitude que você não consegue respirar, tá bom também. Então, para muitas pessoas, tudo tá bom, né? Então, pessoas que são inconstantes às vezes também, que tudo tá ruim,
Ah, se tá calor tá ruim, se chove tá ruim, se faz frio tá ruim, se tem tá ruim, se não tem tá ruim também. Então, para evitar esse tipo de coisa, Deus colocou em nós algo que é a busca diária pela presença de Deus. Na oração que nós denominamos a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6:9, Mateus, isso, 6:9, Jesus ensina como devemos orar, né? E ele fala no versículo 9: portanto, orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu vou parar por aqui. Então, entendeu? O pão nosso de cada dia. Cada dia. Cada dia há uma nova luta. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra também diz. Isso é uma causa de não sermos consumidos. Então, para cada dia basta o seu mal. Então, todas as vezes que nós passamos um ciclo inteiro, né, onde nós chamamos esse ciclo de dia, tudo se transforma. Então, aquilo que eu busquei ontem pode até ser que faça algum efeito em mim hoje, mas eu tenho por obrigação de sobrevivência, uma questão de sobrevivência, buscar a palavra hoje. Por isso que nós fazemos a reflexão matinal. Talvez não com a frequência que deveria ainda, mas tentando ao máximo atender aquilo que o Senhor tem pedido. Então, hoje, eu te pergunto, você já se alimentou? A sua vaca está gorda ou está magra? Lembrando que as vacas gordas são muito mais frágeis do que as vacas magras. As vacas magras subsistem por muito mais tempo e elas devoram as vacas gordas. Eu vou dar um outro exemplo. É como se você estocasse alimento e o alimento, toda vez que você fosse pegar esse alimento que está estocado, não tivesse nada. É como você colocar alimento numa sacola vazia, furada. Vazia não, furada. É você colocar água numa caneca quebrada. É você tentar colocar coisas no seu bolso furado. Nunca vai ter. Esse é o princípio que você encontra na manifestação do maná. Quando o povo estava no deserto, né, logo depois da saída de Êxodo, que eles estiveram no deserto e Deus dava o maná para o dia. Para o dia. Se eles tentassem guardar, embolorava, estragava, dava bicho. Aquilo que nós sabemos que acontece quando uma comida estraga. Então não era para guardar. Por quê? Para que eles aprendessem a depender diariamente de Deus, como nós precisamos. Então, diferente daquilo que possa ter acontecido, ou você ter ouvido sobre o sonho do faraó, onde José interpreta que as vacas gordas são anos de fartura, né? E as vacas magras são anos de seca, e eles sobreviveriam com a fartura coletada e armazenada para os dias de seca. Só que espiritualmente, com o que diz respeito à palavra de Deus, isso não é possível. Exceto em casos extremamente raros. Por exemplo, uma pessoa se enche da palavra de Deus durante muitos anos e ela vai para uma missão e num país desse de perseguição religiosa e ele acaba sendo preso. É provável que Deus a sustente por tudo aquilo que ela já ouviu durante os outros anos, mas isso é um caso são casos muito raros, assim, não raros por conta de não termos missionários, mas porque Deus sempre vai prover uma maneira da pessoa se alimentar. Então são casos especiais, acho que essa palavra se enquadra melhor, são casos especiais. Mas para nós que estamos aqui diariamente no Ocidente, onde não há perseguição religiosa, onde não há extremismo terrorista, onde nós não morremos por declarar a nossa fé, Deus, ele deixa clara a palavra dele. Então nós precisamos buscar diariamente o pão nosso de cada dia. E aonde está esse pão? Esse pão é Jesus. Jesus fala, eu sou o pão que desci do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. E onde estão as suas palavras? Estão na Bíblia. A Bíblia ela é 100% confiável. Eu gosto de ouvir uma frase de um pastor homem de Deus, que é o pastor Luciano Subirá, que ele diz, eu confio na Bíblia de capa a capa. Até na Bíblia, até na capa eu confio. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Se nós não tivermos fé em acreditar que Deus pode preservar a sua própria palavra, conservá-la da maneira que Ele deseja, que Deus é esse que nós servimos? Um Deus que não pode nem ao menos preservar aquilo que Ele mesmo disse,
Será que esse Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor? Será que esse Deus que não consegue cumprir a sua própria palavra, nem guardar o seu próprio livro, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, do qual todo joelho se dobrará? Eu não acredito nisso. Eu vejo por A mais B, por toda a criação, por tudo aquilo que Deus já fez, que nós sabemos e que ainda nós vamos descobrir, que Deus ele tem um poder infinito. Nós somos incapazes com a nossa mente carnal e limitada de entender o poder de Deus. Então eu acredito 100% na Bíblia. Então, se você estiver precisando do seu alimento, busque na palavra. Há várias formas de se ler a palavra. Você pode ler um salmo e alguns capítulos do Novo Testamento. Você pode ler salmos, provérbios, alguns capítulos do Novo Testamento. Você pode, se você já tem um estudo mais avançado, fazer um paralelo entre Velho Testamento e Novo Testamento. O que se aplica, o que se confirma, aonde as coisas são repetidas, ou seja, confirmadas e reafirmadas. Você pode fazer um estudo sobre o caráter de Jesus, as suas atribuições, os seus adjetivos, né, os milagres que ele realizou, como ele realizava o milagre, quais são os ingredientes para o milagre. E, acima de tudo, você pode estudar o que foi transformado no caráter das pessoas que andaram próximo a Jesus. Então, tudo isso e outras coisas mais, é lógico, nós podemos usar como fontes de inspiração ou alvos, objetivos a encontrar, a serem alcançados na leitura bíblica. Então, essa aí fica aí a nossa reflexão de hoje. Você tem no seu pasto hoje vacas gordas ou vacas magras? Pense a respeito. Deus abençoe. Paz do Senhor.